Chegamos ao segundo bloco do nosso programa e pergunto se até agora as respostas são satisfatórias e, sobretudo, inteligíveis. Sim, sem dúvidas. Eu acredito que o nosso querido telespectador, ele tem entendido a nossa proposta. Lembrando a você que ocasionalmente ligou agora a sua televisão ou está nos acompanhando pela internet, através da Rede Vida. Hoje, no nosso programa, já no segundo bloco, nós estamos partilhando sobre a importância da teologia no ato de estudar e entender a palavra de Deus contida nas Sagradas Escrituras. Agora, atenção, não se trata apenas de compreendê-la. Se trata também e, sobretudo, de colocá-la em prática e transformar a própria vida. Nós não fazemos, caso contrário, isto aqui seria um curso acadêmico apenas, que não levaria a nada. Seria uma metafísica religiosa, que não traz nenhuma mudança no sentido da vida. Toda esta literatura, todo este estudo, toda esta profundidade, toda esta pesquisa está focada na prática religiosa de cada um e de cada uma. E é por isso que eu disse e repito, existem níveis diversos de exigência pessoal de contato com Deus. Eu tenho visitado já há muitos anos diversos mosteiros, tanto masculinos quanto femininos, e eu vejo lá, às vezes, monges que não têm cultura teológica, têm a espiritualidade, mas eu me pergunto, alguma vez lhes foi dada a oportunidade de se aprofundarem? Talvez não. Talvez nunca tenham tido esta oportunidade. Olha, para encerrar isto aqui em poucas palavras, existem dois santos na igreja. Existe o cura d'Ars, que é o nosso padroeiro, não é? E que não era intelectualmente exigente. Não era exigente de forma nenhuma, intelectualmente. Sobretudo, tropeçava no latim, e naquele tempo tudo era dado em latim. E existe São Tomás. Se for para escolher um dos dois como modelo, eu diria escolha São Tomás, que além de santo, é também um dos maiores teólogos que a Igreja produziu no segundo milênio. Certo? Sim. Quando cheguei na teologia, ainda recordo-me que alguém falou-me: olha, aquele com o senhor é o padre exegeta. Imediatamente na minha cabeça eu pensei: uai, mas como? Padre e exegeta? O que é exegeta? O exegeta é aquele que ensina a exegese. Mas o nosso telespectador deve estar se perguntando o que é exegese. Ela tem alguma relação com a teologia? Em algum momento, ou em algum momento no caminho reflexivo, elas se cruzam? Nada mais é a exegese do que a compreensão, tanto profunda quanto pudermos, da revelação de Deus contida na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. A partir daí surgem questionamentos, harmonizações, não é? A partir daí surgem desejos de sistematizar tudo. Nasce a teologia, mas nasce uma teologia não escolástica, nasce uma teologia
bíblica. Basta você comparar livros de teologia hoje, publicados hoje, ou digamos, no último decênio, com livros de teologia pré-conciliares, para você ver a diferença num mesmo tratado. A fé era a mesma e continua sendo a mesma, não se modificou, mas o modo de compreender a fé, de viver a fé e de transmitir a fé é outro, porque senão nós falaríamos uma linguagem totalmente desconhecida e desinteressante para o homem moderno e contemporâneo, sobretudo se ele tem alguma cultura e não quer fazer a sua cultura cair fora para se tornar crente. Ele quer ser crente ou deseja, desde que não atrapalhe a sua cultura. Pense, por exemplo, no caso lamentável para a igreja, no caso Galileu. Galileu era um cristão católico e profundamente ligado à igreja, mas estava para ele superado o sistema solar ptolemaico, o geocentrismo. Enquanto a igreja, por não conhecer bem a palavra de Deus e os gêneros literários, o fez desmentir isso sob juramento. Veja a que ponto se chega. Claro, 4 séculos se passaram e hoje nós reconhecemos a culpa e as desculpas, embora não mais vivo, foram feitas pela igreja inteira póstumamente, não é? Para que estas coisas não aconteçam, é preciso conhecer o texto e, dentro da reflexão, os gêneros literários de cada um. E aí vai surgindo sempre mais bonita, sempre mais coesa a palavra de Deus. Então a exegese seria essa espécie de máquina que vai cavando para fazer ir aparecendo a verdade do texto? Para ir aparecendo uma verdadeira teologia e, sobretudo, o que você acaba de dizer, a verdade e atualidade do texto canônico para aqueles que têm fé. E, ao lado da fé, exigências culturais também. O exegeta, quem é ele? Só padres podem ser exegetas? Qualquer cristão pode fazer teologia, pode se especializar em teologia e pode se especializar também em exegeta. Acontece que, normalmente, isso não se dá. Então, ficamos nós padres. Mas não que o tema seja restrito a sacerdotes, mas dificilmente eu vou ser convidado a dar uma palestra bíblica na USP. Sim, sim. Tá certo? Sim, sim. Padre, o exegeta como teólogo, de algum modo, ele tem o seu limite. Qual seria o limite do exegeta? No ato de pensar o texto e de levantar hipóteses. Eu respondo com as palavras de um professor de direito que eu tive. O limite é o limite da besteira. Aonde termina a sensatez, o bom senso, e onde começa o achismo. Esse é o limite. A igreja hoje, sobretudo, não fica atrás dos pensadores, dos teólogos, dos exegetas. Se eles começarem a cantar muito fora do coro e, sobretudo, forem muito aplaudidos, aí entra sim, pode entrar e às vezes entra o magistério para chamá-lo a uma conversinha. E eu acredito que esses chamados deveriam acontecer aqui no Brasil, com alguns que falam em teologia, em exegese, em doutrina, sem serem capacitados para isto e, sobretudo,
com falta de responsabilidade, porque falam estas coisas para uma câmera de televisão. Portanto, para milhares ou milhões de telespectadores que podem ficar abalados. Eu não sei se ainda temos algum tempo, 2 minutos, de acordo com a organização institucional da nossa igreja. Se não me falha a memória, nós temos na igreja inteira, na igreja de Roma, 2 grandes institutos que durante muitos e muitos anos se dedicam em estudar ré bíblica ou a coisa da Bíblia. O padre Fernando passou pelos 2. Um é o Instituto Bíblico, hoje situado em Roma, e o outro é a Escola Bíblica de Jerusalém, na Terra Santa. O que esses institutos querem promover, padre? Bem, eles querem dar àqueles que os buscam uma metodologia, sobretudo, eu não vivo repetindo o que eu recebi há 40 anos atrás, uma metodologia científica que depois cada um desenvolve por conta própria para ser útil a si mesmo, à comunidade e à igreja a respeito da palavra de Deus. É isso que ele se propõe. E agora nós temos que encerrar mais o nosso programa, mais uma vez, não é? E desejando a todos uma ótima semana e uma nova entrevista, um novo diálogo na próxima vez. Nós esperamos de coração, o Padre Fernando e eu, que você tenha curtido e gostado do nosso programa ou dos nossos programas. A você e a sua família, um bom domingo e uma boa semana.